costumava viver em Portugal, mas foi há muitos anos e por isso, infelizmente, já não tenho a liberdade, a confiança para pregar em português. Infelizmente, vou pregar em inglês e o nosso irmão vai traduzir. Mas pelo menos eu queria cumprimentar os irmãos na vossa língua e dizer que é realmente um grande prazer e privilégio estar aqui convosco. E tenho a certeza absoluta que o nosso Senhor vai abençoar-nos durante esta semana e vai abençoar a pregação da sua palavra. Let's turn in the Word of God to 1 Samuel chapter 12. Vamos abrir na palavra de Deus para o primeiro livro de Samuel, capítulo 12. What is the church's greatest need today? O que é a maior necessidade da igreja de hoje? If you talk to 100 different people, you'll get 100 different responses. Se você for falar com 100 pessoas diferentes, você vai receber 100 respostas diferentes. A lot of people speak in terms of programs. Muitas pessoas falam em termos de programas. We need new programs, we need better programs. Nós precisamos de uma nova programação da igreja ou melhores programações. A lot of people have a great deal to say about methodologies. Muitas pessoas querem falar muito sobre metodologia. We need new ideas, new techniques, new ways of doing things. Nós precisamos de novas ideias, novas técnicas, novas maneiras de se fazer as coisas. Many people adopt a political agenda. Muitas pessoas adotam uma agenda política. Many Christians even thinking we can only get power at the top. That's what we need. Muitos cristãos pensam que se tão somente conseguíssemos alcançar o poder lá no topo, aí nós iríamos conseguir. We even hear some Christians talking about the need to update our theology, update our beliefs. Até temos cristãos falando sobre a necessidade de atualizar a nossa teologia e as nossas crenças. And there are many such ideas prevalent in our days. Muitas ideias deste tipo são prevalentes em nossos dias. But as we take a survey of the church in our day, I think we would all admit that our greatest need is for a far deeper understanding of what it means to fear the Lord. Mas olhando para a igreja nos nossos dias, eu acho que todos nós iríamos concordar que a nossa maior necessidade é aprendermos e entendermos o que é temer o Senhor. And this is a central biblical motif. Isso é um motivo central na Bíblia. As a matter of fact, the fear of God defines Puritan spirituality. De fato, o temor de Deus define a espiritualidade puritana. It defines Reformed spirituality. E também define a espiritualidade reformada. And it defines biblical spirituality. E define a espiritualidade bíblica. And I submit to you, brothers and sisters, that it stands as our greatest need today to adopt a biblical understanding of what it means to fear the Lord. E eu proponho para vocês hoje, meus irmãos, que nossa maior necessidade dos nossos tempos é de nós alcançarmos e adotarmos um entendimento bíblico sobre o que significa temer ao Senhor. Increasingly so, I notice that many professing believers struggle to bridge the gap between the head and the heart. De uma forma crescente, eu vejo que muitos cristãos estão lutando para fazer uma ponte, para conectar a cabeça e o coração. There is a huge difference between notional knowledge and inclinational knowledge. Então tem uma grande diferença entre o conhecimento de notícia e o conhecimento de inclinação. It is one thing to think honey is sweet. It is another thing to taste that honey is sweet. Conhecimento de noção e conhecimento de inclinação. É uma coisa saber que o mel é doce, é outra coisa provar que o mel é doce. And far too many professing believers today have a cognitive understanding of the Christian faith without a heartfelt understanding. E grande número de cristãos hoje em dia tem entendimento cognitivo da fé, mas não tem entendimento de coração da fé. We know the Spirit of God works through the Word of God through our mind. Nós sabemos que o Espírito de Deus opera através da palavra de Deus
pelas nossas mentes. We affirm that, we believe that, and we practice that. Nós afirmamos isso, nós cremos isso, nós praticamos isto. But the Spirit of God works through the Word of God through our minds in order to engage our hearts. Mas o Espírito de Deus opera pela palavra de Deus através das nossas mentes para alcançar e atingir os nossos corações. And that's why I believe, in part, that this theme, the fear of the Lord, is so pivotal for us to revisit in our own days. Por isso eu acho que isso é um dos motivos pelos quais é tão importante para nós revisitarmos este assunto do temor de Deus em nossos dias. And even as we take a simple survey, a simple journey through the Scriptures, we see how central it is. E quando nós olhamos, de forma bem simples, folheando as Escrituras, nós vemos como este tema é tão central às Escrituras. Numerous references in the Old Testament to the fear of God. Tem numerosas referências no Antigo Testamento ao temor de Deus. We read, for example, that God loves those who fear Him. Nós lemos, por exemplo, que Deus ama aqueles que o temem. God befriends those who fear Him. Deus se torna amigo daqueles que o temem. God saves those who fear Him. Deus salva aqueles que o temem. God blesses those who fear Him. Deus abençoa aqueles que o temem. He hears those who fear Him. Deus ouve aqueles que o temem. He protects those who fear Him. Deus protege aqueles que o temem. And He guides those who fear Him. E Deus guia aqueles que o temem. Those all come out of one book in Scripture, Todas essas citações vêm de um só livro das Escrituras, the book of Psalms. o livro dos Salmos. We find that phrase, the fear of God, throughout the Old Testament. Nós achamos essa frase, o temor do Senhor, durante todo o Antigo Testamento. In the book of Proverbs, we read that the fear of the Lord is a fountain of life. No livro de Provérbios, nós lemos que o temor do Senhor é uma fonte da vida. Related to that sentiment, John Bunyan wrote the following. E ligado a esta ideia, este conceito, John Bunyan escreveu o seguinte: The least portion or the least amount of this fear gives the privilege of being blessed with the greatest saint. Então, a menor quantidade deste temor traz o privilégio de gozar das maiores bênçãos com os maiores santos. And yet this isn't a theme that is restricted to the Old Testament. Mas isso não é um tema restrito para o Antigo Testamento. We read of the fear of the Lord throughout the New Testament. Nós lemos sobre o temor do Senhor também no Novo Testamento. I'm just going to draw your attention to two references. Eu vou apenas chamar vossa atenção a duas referências. The first is Acts chapter 9, verse 31. O primeiro é Atos capítulo 9, verso 31. You could read that for us. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. What is Luke talking about? Lucas está falando de quê? What does it mean that the church continued in the fear of the Lord? O que significa que a igreja caminhava, continuava no temor do Senhor? The second reference is found in the book of 2 Corinthians, Uma segunda referência nós achamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios. chapter 7, verse 1. Capítulo 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. And so there's that phrase again. Aqui nós temos a mesma frase. We perfect our sanctification how? In the fear of the E Lord. nós aperfeiçoamos a nossa santificação como? No temor do Senhor. We can't get away from it. Nós não podemos escapar disto. From cover to cover, we find that this is a central motif. De capa a capa, nós achamos que isso é um tema central das Escrituras. In this concept of what it means to fear the Lord, we arrive at the heart of piety. E neste conceito de o que significa temer o Senhor, nós chegamos ao coração da piedade. We arrive at the essence of godliness. Nós chegamos à essência da piedade. The Puritan Matthew Henry was so convinced of this that he penned the following. O puritano Matthew Henry estava tão convencido disto que ele escreveu o seguinte: Of all things that are to be known, this is most obvious. de todas as coisas que devem ser conhecidas, essa é a mais óbvia. God is to be feared.
Deus deve ser temido. Now he adds one more sentence, and listen very closely to this. Agora ele acrescenta mais uma frase e ouça com atenção agora. Those know nothing who do not know this. Aqueles que não sabem disto não sabem de nada. The fear of the Lord is the essence of godliness. Aqueles que não sabem nada, aqueles que não sabem o seguinte: o temor do Senhor é a essência da piedade. And so that's our theme tonight. Então isso é o nosso tema hoje à noite. And this will be our theme in our 2 sessions tomorrow. Isso será o nosso tema nas 2 sessões de amanhã. My objective tonight is going to be pretty simple, pretty straightforward. Meu objetivo hoje à noite vai ser bem simples. We want to define fear. Nós queremos definir, trazer uma definição do temor. And in particular, we want to make a very clear, very important, very necessary distinction. E especificamente nós queremos fazer uma distinção necessária e importantíssima. The Bible differentiates between 2 kinds of fear. A Bíblia faz uma diferenciação entre 2 tipos de temor. An ungodly fear and a godly fear. Um temor piedoso e um temor iníquo. And so that's what we're going to do tonight. E isto nós vamos fazer hoje à noite. And se Deus quiser, tomorrow in the morning we're going to look at the object of godly fear. Então, se Deus quiser, amanhã de manhã nós vamos considerar juntos o objeto de um temor piedoso. And tomorrow evening we will consider the effect or the fruit of godly fear. E amanhã à noite nós vamos considerar o efeito ou o fruto do temor piedoso. Now, before we get to any of that, Agora, antes de chegarmos a estas coisas, I want to speak plainly, I want to speak frankly. agora, eu quero falar de uma forma clara e franca. There are undoubtedly some in this room this very night who do not fear God. Indubitavelmente, hoje à noite, nesta sala, há pessoas que não temem ao Senhor. I beg of you to listen closely to what we consider and hear from God's word. E eu vos rogo, preste bem atenção àquilo que nós estamos ouvindo e lendo da palavra de Deus. Do not harden your heart. Não endurece seu coração. One of the greatest struggles in the church is what I refer to as the second, third generation Christians. Uma das maiores lutas na igreja é o fenômeno dos cristãos da segunda ou terceira geração. How does that next generation make their parents' faith their faith? Como a próxima geração vai apropriar a fé da geração dos seus pais? How does that next generation avoid the danger of simply going through the motion? Como a próxima geração vai evitar cair no perigo de apenas fazer, só fazer por fazer mesmo? How do we avoid the plague of hypocrisy? Como evitar a praga da hipocrisia? This is something we struggle with in my church back home. Isso é algo que nós lutamos contra em minha igreja lá nos Estados Unidos. This is something every church struggles with generation by generation. Isso é alguma coisa, algo que toda a igreja luta com isto de geração em geração. Getting what we know with the head to be true, what we profess with our words, into the heart. Então, chegando ao ponto que aquilo que sabemos como verdadeiro em nossas cabeças e sabemos falar verdadeiramente com nossas palavras, que isso seja algo que realmente toma conta do nosso coração. And so for some of us, this study, I trust, will just be a wonderful reminder of truths we already celebrate. Então, para alguns de nós, eu confio que este estudo vai ser uma lembrança maravilhosa de verdades que já cremos e confessamos e vivemos. For others, perhaps this will just help order your thinking and lead you into a direction which maybe you hadn't really considered before. E para outros, este estudo vai ajudar você a colocar mais ordem no seu entendimento e guiar você em uma direção que você não tinha considerado tanto antes. And for others, perhaps only one, this study might actually lead to your salvation, whereby you understand that to believe in the Lord Jesus Christ is to embrace Him with your entire being. Então, para outros, talvez somente para uma pessoa em nosso meio, este estudo vai fazer a diferença da sua vida inteira, que vai levar você a crer no Senhor Jesus Cristo e entender que crer nele significa temê-lo e ao ponto que tudo que você tem é para Ele. There are no such thing as half measures when it comes to following the Lord Jesus. Não tem meio termos quando se trata de seguir o Senhor Jesus Cristo. And so with all that said, all that groundwork, that foundation in place,
We come now to 1 Samuel chapter 12. Então, tendo falado tudo isto e tendo lançado estes fundamentos, vamos agora chegar ao capítulo 12 do primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler este capítulo inteiro. E assim diz a santa palavra do Senhor. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até ao dia de hoje. Eis-me aqui. Testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vos-lo restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então disse Samuel ao povo: testemunha é o Senhor, que escolheu a Moisés e a Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui, e pleitearei convosco perante o Senhor relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubbaal, e a Baraque, e a Jefté, e a Samuel, e vos livrou das mãos de vossos inimigos ao redor, e habitastes em segurança. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes. E eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como o foi contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor,
e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Our Father, we do pray your blessing upon your word. Nosso Pai, nós rogamos a tua bênção sobre a tua palavra. We ask now that you would send forth your Spirit, E rogamos que agora tu estejas a enviar o teu Espírito prepare our minds and our hearts, para preparar nossas mentes e corações. and in accordance with your absolute sovereignty, E de acordo com a tua soberania absoluta. in accordance with your power and your wisdom, E de acordo com teu poder e tua sabedoria. and in accordance with your abounding goodness, E de acordo com tua bondade superabundante. we pray that you might grant us understanding this night. Pedimos que tu estejas a nos conceder entendimento hoje à noite. We ask this for your glory, Nós te pedimos isso por tua glória. and in the name of your beloved Son, Jesus Christ. Em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amen. Amém. And so our objective is very, very simple. Então, nosso objetivo é muito simples. By the time we walk out of this door tonight, we want to understand something. Quando nós chegamos a sair desta sala hoje à noite, nós queremos entender alguma coisa. What do we mean by the fear of God? O que nós queremos dizer com esta frase, o temor do Senhor? And we want to be very clear on this distinction between godly fear and ungodly fear. E nós queremos ser bem claros sobre esta distinção entre o temor piedoso e o temor iníquo, ímpio. And that's what this text is going to give us. Este texto vai nos proporcionar este entendimento. But first things first. Mas vamos começar com as primeiras coisas primeiro. What is the context? What's going on here? Qual é o contexto? O que está acontecendo neste texto? Back in chapter 8, we read that the tribes, the leaders of the Israelites, approached Samuel. Em capítulo 8, nós lemos que os líderes das tribos buscaram Samuel. And you remember why they have approached him. E vocês sabem por que eles procuraram Samuel. They've decided that it's time for them to have a king. Eles decidiram que chegou a hora de eles terem um rei. Samuel speaks to the Lord. Samuel fala ao Senhor. And the Lord speaks to Samuel and speaks to the people through Samuel, his prophet. E o Senhor fala a Samuel e fala ao seu povo através e por meio de Samuel, o profeta. And the Lord warns them. E o Senhor os adverte. He tells them in very clear terms what will be the result and the consequences of this king. Ele deixa bem claro quais serão os resultados e consequências de ter este rei. When it is all said and done, this king will take their freedom from them. Afinal das contas, este rei vai privar o povo da liberdade que eles têm. But they've already made up their minds. Mas mesmo assim, eles já estão com a sua mente querendo isso mesmo. They've already hardened their hearts. Já tomaram uma decisão, já endureceram seu coração. They are no longer listening. Eles não mais estão ouvindo. No, but we will have a king. Não, mas nós queremos um rei. And so God tells them through Samuel, okay, I'll grant your request. Então Deus, por meio de Samuel, diz, tudo bem, eu vou considerar o seu pedido. And immediately God, in accordance with his own sovereign plans, orchestrates events to bring Saul to Samuel. Então, imediatamente, Deus, conforme seus planos soberanos, ele dirige as coisas para que Saul chegue a visitar Samuel. And he confirms his choice of Saul to Saul privately by giving him several signs. E ele confirma a sua escolha a Saul de uma forma particular, dando vários sinais a ele. And then he confirms his choice of Saul publicly to the Israelites through the drawing of lots. Então, ele também confirma a escolha de Saul como rei publicamente diante dos israelitas por meio de lançar sortes. And most of the Israelites are pretty excited. E a maioria dos israelitas estão bem empolgados. But there are a few dissenting voices. Mas tem alguns que estão murmurando. We don't want him. Nós não queremos esse aí. And so God then confirms again his choice of Saul by giving him a resounding victory on the battlefield. Então Deus mais uma vez confirma a escolha de Saul, dando a ele uma vitória impressionante no campo de batalha. And after that battle, after that conflict with the Ammonites,
the Israelites return to Gilgal. Então, depois desta batalha, deste conflito com os amonitas, os israelitas voltam para Gilgal. A place of great significance in their national history. Lugar com muita significância na sua história nacional. The place where they had first gathered after they had entered the land, having crossed the Jordan. O lugar onde eles se reuniram depois de entrar na terra, depois de ter atravessado o Jordão. And now here they are, 300 years more or less later, again gathered at Gilgal. E eis, de novo, o povo, mais ou menos 300 anos depois, reunidos mais uma vez em Gilgal. And they're there to renew the covenant. E eles estão aqui para renovar a aliança. And as part of that renewal, Samuel gives his farewell address. E como parte deste evento de renovação da aliança, Samuel dá a sua última palestra ao povo. The nation has their king, Saul. He's standing right there. A nação já tem seu rei, Saul, ele está lá. Samuel is the last of the judges. Samuel é o último dos juízes. These men whom God had raised for the Israelites to deliver them from their enemies. Estes homens que Deus levantava para libertar os israelitas dos seus inimigos. And so Samuel, before the nation, is now resigning his role as judge. Então Samuel, diante da nação, já está entregando o seu papel como juiz. But he does not resign his role as prophet. Mas ele não abre mão do seu papel de profeta. And he speaks now as a prophet to the tribes of E Israel. agora, como profeta, ele fala às tribos de Israel. And he draws their attention to four things. Ele chama a atenção deles a quatro coisas. First, in verses 1 through 5, he reminds them of his own Em innocence. primeiro lugar, nos versos 1 até 5, ele lembra a eles da sua própria inocência. He asks them very specific questions. Ele faz perguntas bem específicas a ele. In verse 3, whose ox have I taken? No verso 3, de quem tomei o boi? Whose donkey have I De taken? quem tomei o jumento? Whom have I defrauded? A quem defraudei? Whom have I A oppressed? quem oprimi? From whose hand have I taken a bribe? Das mãos de quem aceitei suborno? Testify against me. Testifique contra mim. And so what is Samuel doing here? O que Samuel está fazendo aqui? He is forcing the Israelites to acknowledge publicly his blamelessness. Ele está obrigando os israelitas para reconhecerem publicamente sua integridade. He wants to hear it from them, that is, from their own lips, Ele quer ouvir dos próprios lábios deles that he had fulfilled his role as judge que ele cumpriu cabalmente seu papel de juiz and that he is blameless in God's sight. e que ele é íntegro aos olhos de Deus. But he does a second thing, verses 6 through 11. Mas ele faz uma segunda coisa nos versos 6 até 11. And here he reminds the Israelites of God's faithfulness. E aqui ele lembra ao povo de Israel da fidelidade de Deus. And in a few short sentences, he gives them a wonderful summary of their own history. Em algumas frases bem curtas, ele faz um resumo lindo da própria história de Israel. And his purpose is to remind them of what he calls in verse 7, God's righteous deeds. E o propósito de tudo isto é para lembrar ao povo daquilo que ele chama no verso 7, os atos de justiça de Deus. So he takes them way back to their forefathers. Então ele os leva de volta na história, na época dos seus pais, Way back to the land of Egypt. para a terra de Egito. It reminds them of the Exodus. Ele lembra ao povo do Êxodo. It reminds them of how God, in faithfulness to his covenant, had brought them out of captivity. Ele lembra ao povo como Deus, sendo fiel à sua aliança, os libertou do seu cativeiro. He reminds them of how God brought them into the promised land. Ele lembra como Deus os guiou para a terra prometida. He reminds them of their forefathers' sin and rebellion. Ele lembra a eles dos pecados e da rebelião dos seus antepassados. And he recounts the book of Judges. E ele resume o livro de Juízes. In the book of Judges, we have that deplorable cycle of disobedience and distress and deliverance. No livro de Juízes, nós temos este ciclo terrível e vicioso de desobediência e desespero, destruição e libertação. 6 times that cycle is traced for us through the book of Judges. 6 vezes nós vemos esse ciclo se repetindo durante o livro de Juízes. That the Israelites had played the spiritual whore.
os israelitas se prostituíram that they'd gone after other gods. espiritualmente. Eles correram atrás de outros deuses. And then God had given their enemies victories over them whereby they were oppressing them. Então Deus deu aos seus inimigos vitórias sobre Israel. Então Israel ficou oprimido. And in that desperate state and condition, the Israelites had cried out again to the Lord. Então nesta condição desesperada, o povo de Israel clamou ao Senhor. And the Lord had sent deliverers like Jerubbaal, Barak, Jephthah, and Samuel. E o Senhor tinha enviado libertadores como Jerubbaal e Baraque e Jefté e o próprio Samuel. And in all these things, the people must acknowledge God's righteous deeds. Em tudo isto, o povo tem que reconhecer os atos de justiça de Deus, His amazing patience with them. a sua paciência indizível com eles. Sin upon sin, rebellion upon rebellion, apostasy upon apostasy. Pecado após pecado, rebelião após rebelião, apostasia após apostasia. And His amazing power in sending those judges, those deliverers. E o poder maravilhoso dele em enviar cada vez de novo um libertador nesses juízes. So what has Samuel done thus far? Então, o que Samuel tem feito até este ponto? He has reminded them firstly of his own Ele blamelessness. tem lembrado a eles, em primeiro lugar, da sua própria inocência. He has reminded them secondly of God's E em faithfulness. segundo lugar, ele tem lembrado ao povo da fidelidade de Deus. And now in verses 12 and 13, he gets to the heart of the matter, their sin. E agora nos versos 12 e 13, ele chega ao coração do assunto, que é o pecado do povo. And he reminds them that when they saw Nahash, the king of the Ammonites, threatening them, what did they do? E ele lembra que quando eles estavam vendo Naás, rei dos Amonitas, ameaçando Israel, o que eles fizeram? It's recorded back in chapter 8. Está registrado lá no capítulo 8. They came to Samuel and they demanded a king. Eles vieram a Samuel, eles insistiram em receber um rei. They demanded a king. Look at the last statement in verse 12. When the Lord your God was your king. Eles reivindicaram um rei, veja no final do verso 12, quando ao passo que o Senhor, vosso Deus, era o vosso rei. Their demand for a king was a denial of their own history. A reivindicação deles de um rei era uma negação da própria história deles. Their demand for a king was a denial of God's faithfulness toward them. A reivindicação de um rei era uma negação da fidelidade de Deus para com eles. In demanding a king, they were turning a blind eye to God's amazing patience and His amazing power. Em reivindicar um rei, eles estavam fechando seus olhos, eles estavam ficando cegos para não enxergarem a paciência maravilhosa e o poder maravilhoso de Deus. This is something their forefathers had never done. Isto os seus antepassados nunca chegaram a fazer. Even when their forefathers were in their darkest hours, they had always cried out to the Lord for a deliverer. Mesmo quando os seus pais na história estavam nos momentos mais terríveis e numa situação mais profunda, eles sempre clamaram a Deus para a libertação. But now their sin is approaching new heights. Mas agora o pecado deles está chegando a novas alturas. They do not call out to their king for a deliverer. Eles não clamam ao seu rei para a libertação, They open their king. mas abertamente e com muita vontade e de uma forma deliberada, eles rejeitam o seu rei. Feel the full weight of their cry. Então sinta o peso pleno do clamor deles. No, but we will have a king. Não, mas reinará sobre nós um rei. It is bold, defiant rejection of the Almighty. É uma rejeição ousada e rebelde contra o Todo-Poderoso. Now Samuel does a fourth thing. Samuel faz uma quarta coisa. Então. Begins in verse 14, goes right through to the end of the chapter. Começa no verso 14 e vai até o final do capítulo. And here we have the trumpet blast of the prophet of the Lord. E aqui nós temos a trombeta do profeta do Senhor soando.
And simply put, what he does is he calls the people back to covenant faithfulness. Simplesmente ele está chamando o povo de volta à fidelidade pactual. And look carefully how this call begins in verse 14. E veja cuidadosamente como se inicia este chamado no verso 14. If you will fear the Lord. Se temerdes ao Senhor. Yes, you have sinned in requesting a king. Se em reivindicar um rei, vocês pecaram. Yes, you've demonstrated yet again, like your forefathers, your obstinacy. Sim, mais uma vez vocês têm demonstrado como seus pais na história, vocês têm demonstrado como vocês são obstinados mesmo. And God has given you this king. He has granted your request. E Deus tem concedido a vocês este rei, concedido o pedido que vocês fizeram. But never forget who really is your king. Mas nunca esqueça quem realmente de fato é o vosso rei. Never forget, this does not change the covenant. Nunca esqueça que isso não muda em nada a aliança. You remain under that covenant with your king. Vocês continuam debaixo desta aliança com o vosso rei. And here he sums it up beautifully. If you will fear the Lord and serve him and obey his voice, what will be the result? The end of verse 14. It will be well. Então, aqui ele resume tudo. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e lhe atenderdes a voz, qual será o resultado? Veja lá no final do versículo. Bem será para vós. But the opposite will be true. Verse 15. Mas o oposto também é verdadeiro. If you will not obey the voice of the Lord, the hand of the Lord, right at the end of the verse, will be against you and your king. Veja no verso 15, se não derdes ouvidos à voz do Senhor, veja lá no final do versículo, a mão do Senhor será contra vós outros. Now to really reinforce this call to covenant faithfulness, Então, Samuel now engages in a great thing. para realmente reforçar mesmo este chamado à fidelidade pactual, Samuel agora Yes, calls for a great thing. Verse 16. Samuel agora ele chama a atenção a uma grande coisa. He draws their attention to the fact, verse 17, that it's wheat harvest. Ele chama a atenção deles, veja no verso 17, que é a época da cega do trigo. The month is May or June. O mês seria maio ou junho. It doesn't rain this time of year. E naquela época não chove. But Samuel calls for a great thunderstorm. Mas Samuel chama por grande temporal. And the Israelites cannot mistake the origin of this thunderstorm. Uma grande tempestade de trovões, e os israelitas vão saber logo qual é a origem desta tempestade de trovões. And as this storm erupts and as they are forced to face the hand of God upon it, we read at the end of verse 18 that they are gripped with fear. Então, quando irrompeu esta tempestade de trovões, eles estão confrontando e sendo enfrentados pela manifestação do poder de Deus. Nós lemos no final do verso 18 que o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Now pay very close and careful attention. Agora, preste bem atenção, com muito cuidado mesmo. What has Samuel said at the start of verse 14? O que Samuel falou no início de verso 14? If you will fear the Lord. Se temerdes ao Senhor. He is commanding them to fear the Lord. Ele está ordenando, mandando que eles temam ao Senhor. And now what do we see at the end of verse 18? Agora, o que nós vemos no final de verso 18? The people greatly fear the Lord. O povo temeu em grande maneira ao Senhor. Their fear leads them to ask, to beg Samuel to intercede on their behalf before the Lord. Este temor leva eles a rogar, a clamar a Samuel para interceder em favor deles diante do Senhor. And in verse 20, Samuel commands them, do not be afraid. No verso 20, Samuel ordena a eles, não temais. And he makes two wonderful promises. Ele faz duas
promessas maravilhosas. He promises that the Lord will not forsake his people, verse 22, for his great name's sake. Ele promete que por causa do seu grande nome, o Senhor não desamparará o seu povo. He promises them, secondly, in verse 23, that he will intercede for them and instruct them in the way. E no verso 23, ele promete que ele vai interceder pelo povo e ensinar o povo no caminho bom e direito. Have you noticed what's happening here? Agora você percebe o que está acontecendo aqui? It's strange at first glance. À primeira vista é estranho. Samuel has commanded them in verse 14 to fear the Lord. Samuel mandou no verso 14 que eles devem temer ao Senhor. In verse 18, there they are, greatly fearing the Lord. No verso 18, ali está o povo temendo de forma grande ao Senhor. Now in verse 20, he has told them, do not fear. Agora no verso 20 ele falou a eles, não temais. And now in verse 24, to conclude his discourse, he says, only fear the Lord. E agora no verso 24, para encerrar suas palavras, ele diz, tão somente pois temei ao Senhor Serve him faithfully with all your heart, e servi-o fielmente de todo o vosso coração. for consider what great things he has done for Pois you. vede quão grandiosas coisas vos fez. Now, I just wish Samuel would make up his mind. Sorry? I wish he would make up his mind. Então eu quereria que Samuel assim chegasse a uma conclusão sobre este assunto. Does he want the people to fear the Lord, or doesn't he want them to fear the Lord? Que ele tome uma posição. Ele quer, afinal das contas, que o povo vai temer ao Senhor ou não. At one moment, he's telling them, be afraid. Num certo momento ele está dizendo, vocês têm que temer. Seconds later, he's commanding them, do not be afraid. E alguns segundos depois ele está dizendo, não temais. And then in the same breath, he is telling them, only be afraid. E logo depois ele diz, mas vocês têm que temer. But Samuel's in good company, Mas Samuel está em boa companhia. because Moses did exactly the same thing. Porque Moisés fez exatamente a mesmíssima coisa. At Sinai, in Exodus chapter 20, when the glory of the Lord descended on that mountain, we read that the Israelites were gripped with a great fear. No Monte Sinai, quando a glória do Senhor desceu sobre a montanha, sobre o monte, e o povo de Deus foi tomado por um grande temor, nós lemos. And in verse 20 of Exodus 20, Moses says to the people, do not fear. E no verso 20 de Êxodo 20, nós lemos que Moisés falou ao povo, não temais. But then he adds, for God has come to test you, that the fear of him may be before you. Aí ele acrescenta, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós. So Moses is just as bad as Samuel. Então Moisés está fazendo a mesma coisa que Samuel faz. Here we've got these great pillars of the faith. Aqui nós temos as grandes colunas da fé, Out of one side of their mouths saying, fear the Lord, de um lado dizendo que é para temer ao Senhor, and out of the other side of their mouths saying, do not fear the e Lord. do outro lado da boca dizendo, não temais. Now, John Bunyan, the English Puritan, explained this wonderfully in a very succinct sentence. Agora, John Bunyan, o puritano inglês, explicou isto de uma forma muito sucinta em uma só frase. He said, here is a fear, and here is a fear. Ele disse, aqui tem um temor e aqui tem um temor. And then he added, a fear forbidden and a fear commended. E ele acrescentou o seguinte, um temor proibido e um temor recomendado. What we're going to refer to as an ungodly fear and a godly E nós fear. vamos chamar esses dois temores um temor ímpio e um temor piedoso. Two different kinds of fear. Dois tipos de temor. A fear which is, in the words of Bunyan, forbidden, Um temor que, nas palavras de Bunyan, é um temor proibido. and a fear, in the words of Bunyan, which is commended. E um temor, nas palavras de Bunyan, que é um temor recomendado. What is the difference between the two? Qual a diferença entre os dois? A forbidden fear is simply this. Um temor proibido simplesmente é o seguinte. A forbidden fear and ungodly fear is when we fear God's punishment alone. Um temor proibido, um temor ímpio é o seguinte, quando nós simplesmente estamos com medo do castigo de Deus. But we do not fear offending him. Mas nós não temos medo de pecar contra Ele.
Did you catch that? Você captou isso? That is an ungodly fear. Isso é um temor ímpio. When we fear the punishment of God, Nós tememos o castigo, but we have no fear of offending Him. mas nós não temos medo de ofender a Deus, de pecar contra Deus. But what is a godly fear? Mas como é um temor piedoso, então? Yes, a godly fear certainly comes to grips with God's punishment, His judgment. Um temor piedoso certamente leva em consideração o castigo e juízo de Deus. But a godly fear is a sensitivity of heart whereby we fear offending Him. Mas um temor piedoso é um coração sensível que de jeito nenhum quer ofender a Deus ou pecar contra Ele. The fear of the Lord is a tenderness. O temor do Senhor é uma inclinação do nosso coração de ser muito tenro. The fear of the Lord is a melting disposition whereby we fear displeasing Him. É nosso coração sendo de tal forma que está se derretendo, desejando fazer qualquer coisa, mas nunca ofender a Ele. The Puritan John Flavel defines it as follows. O puritano João Flavel define isto da seguinte forma, 3 parts to this definition. e tem 3 partes nesta definição. It is a gracious principle which God implants in the soul. É um princípio gracioso que Deus implanta na alma. It keeps the soul in a holy awe of God. E mantém a alma numa condição de santa reverência para com Deus. And it inclines the soul to do what pleases God and avoid what displeases E God. inclina a alma a fazer aquilo que agrada a Deus e fugir daquilo que não agrada a Deus. I'm going to repeat those 3 because this is fundamental. Eu vou repetir esses 3 porque isso é fundamental. If we've missed this, we've missed everything. Se você perdeu isso, você perdeu tudo. It is a gracious principle which God implants in the soul. É um princípio gracioso que Deus implantou na alma It keeps the soul in a holy awe of God. e mantém a alma numa condição de santa reverência para com Deus. And therefore it inclines the soul to do what pleases God and avoid what displeases E, God. portanto, inclina a alma a fazer aquilo que agrada a Deus e evitar aquilo que não lhe agrada. Is that you? Isso é você? That's godliness. Isso é piedade. That's what it is to be a believer. Isso é ser crente. That's what it is to be a follower of the Lord Jesus Christ. É isso ser seguidor do Senhor Jesus Cristo. Here we arrive at the heart of Puritan piety, Aqui nós chegamos ao coração da piedade puritana. Reformed piety, Piedade reformada. biblical piety. Piedade bíblica. And we're going to develop this tomorrow, Lord willing. E nós vamos desenvolver esse estudo mais amanhã, se Deus aqui- assim permitir. Again, we're going to give specific attention to the object of this fear. Upon whom is it focused? Mais uma vez, amanhã nós vamos passar mais tempo considerando o objeto deste temor. Este temor está focado em quem? And we're going to give great attention to how this is actually expressed in life. E também nós vamos considerar, dar muita atenção a como isso se manifesta na vida dia a dia. Our Heavenly Father, we pray now that you might take what we have heard Nosso Pai Celestial, nós te rogamos, toma aquilo que nós ouvimos, acabamos de ouvir, and give us understanding. e nos dá entendimento. We acknowledge that apart from your Spirit, we remain in darkness. Reconhecemos, Senhor, que a parte, sem a obra do Teu Espírito Santo, continuamos nas trevas. We confess that our hearts are prone to hardness. Confessamos, Senhor Deus, que nossos corações se inclinam a se endurecerem. And so we pray that by your almighty power, your word might indeed be implanted deep within. Então nós rogamos que pelo Teu poder grandioso, Tua palavra seja profundamente implantada em nossos corações. And we seek it from you in the name of Jesus. E nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amen. Amém.